Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à resolução de prova do CAP 2019, mais precisamente na prova amarela, beleza? Na área de contabilidade. Bom, antes de mais nada, antes da gente estar começando aqui, é importante estar frisando aqui para vocês que esse é o último vídeo de resolução do CAP 2019. Aqui a gente fecha as 50 questões. Então, aqui vai da questão 41 à questão 50. Então, se você tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida com as outras questões, aconselho você estar dando uma olhada aí, porque como eu já falei, a gente vai fechar agora todas as questões, bem como as outras aí, 39 questões, 40 questões, né, no caso a 41 aqui, que a gente já resolveu aqui e veio debatendo uma a uma e item por item, tudo bem? Então não é só aqui dar a resposta correta e partir para o abraço, não, a gente fala da resposta correta e das incorretas também para ver se realmente está batendo, tudo bem? Se não ia ter alguma outra anulação e esse tipo de coisa. Ah, antes da gente estar começando também, quero trazer uma notícia boa para vocês. Não sei se vocês já sabem, esses dias abriu, né? Saiu o edital do CAP 2020 para a entrada, né? O curso de formação no ano de 2021. Então, se você aí é formado, tanto no técnico ou nível superior, ou você está acabando aí até o fim desse ano, ou um técnico ou um nível superior de contabilidade, aconselho você a estar fazendo essa prova aí, que é voltada para o técnico, mas se você tiver um nível superior, você também pode estar fazendo essa prova. Claro, tem a questão também da idade, beleza? Então, se você aí é 18 até os 24 anos nesse ano, né? Se você tem 24 anos esse ano de 2020, você pode estar fazendo a prova. Porque no ano que vem, você fazendo 25 anos, você pode estar fazendo uma prova, mas se você estiver fazendo esses 25 anos esse ano de 2020, aí você não poderia estar fazendo. Porque no ano de formação, que no caso é 2021 para essa prova, você tem que estar com, né, no máximo com 25 anos, beleza? Então é de 18 a 25 aí, mas se você tiver com os 25 esse ano, não dá certo para você, infelizmente. Aí você parte aí para as provas de nível superior, que a data aí o ano, né, de nascimento é um pouco mais prolongado aí, de 32 anos. Exército e aeronáutica também. Exército até que já vai ter a prova aqui no mês que vem. É até recente esses 32 anos, era até 36, mas agora é só até 32. E a Marinha, acho que também, acho que é até 30, não, até 29, se for que esse IM é até 29 anos. Se eu não me engano, é 29 anos. Então vamos lá, sem mais delongas aí, vamos estar indo para as questões. Questão 41. Uma determinada loja comercializa 5 produtos A, B, C, D e E. O lucro por unidade comercializada desses produtos é respectivamente 400, 300, 200, 600 e R$ 1.000. Sabendo que a loja vendeu em determinado mês 15, 10, 20, 25 e 30 unidades, e respectivamente também, qual foi o lucro médio por unidade comercializada por essa loja? Aí, o que eu já falei com vocês, toda vez que eu começo as questões aqui, da primeira questão eu falo, grifa tudo que for importante, beleza? Grifa as coisas que você acha aí que vai estar precisando na questão. Obviamente você vai estar precisando dos valores, beleza? Mas aqui eu comecei a grifar aqui o que ele solicita, tá? Que é o lucro médio. Só que não é um lucro médio qualquer, não é o lucro médio total, e sim por unidade, beleza? Então isso é muito importante porque é o por unidade. Claro, se você fosse fazer o total aí, você não ia estar achando nenhum valor, né? Porque dá valores aí bem grandes. Mas caso tivesse aqui, né, alguma pegadinha, alguma coisa assim, e você caísse, enfim, você tem que estar prestando atenção aqui nessas questões que envolvem cálculo e também custos, se ele quer por unidade, se ele quer o total, beleza?
Então não confunda isso aí. No caso, é o lucro médio por unidade. O que a gente fez aqui para estar encontrando o item dessa questão? A gente pegou todos os todos os lucros de todos os produtos, o lucro por unidade, e pegou esse lucro e multiplicou pelas unidades correspondentes. Então, o produto A, ele traz, como a gente vê aí no item, R$ 400 de lucro por unidade, e aí eu multiplico pelas 15 unidades aí que foram vendidas, dando um total aí de 6.000 de lucro no total dessas unidades vendidas, que são 15, tá? E aí você faz a mesma coisa em todos os outros itens. Aí você acha 3.000, 4.000, 15.000 e 30.000, beleza? Então você vai fazendo tudo isso aí nos mesmos itens, tá? Bom, quando você achar esses valores aí de lucro, do lucro, né, pela unidade e o total, né, por todas as unidades que foram vendidas, aí você soma todos esses valores em verde aí que eu grifei e você divide pelo total de unidades que foram vendidas. Se você somar aí o 15, 20, o 10, 25 e 30, você vai estar aí encontrando um valor de 100 unidades. Essas 100 unidades você está dividindo aí, né, por 58.000 dividido por 100, que é o total de unidades que foram vendidas, e 58.000 é o valor do lucro total de todas as unidades. Juntei todos os lucros vendendo aí todas as unidades, que deu 580, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a questão acabou sendo o item A, o correto. Não era uma questão assim muito de conhecimento, de contabilidade, era mais assim estatística, né? Um pouco de matemática, beleza? Então, eu andei dando uma pesquisada e é o tipo de questão que eles costumam cobrar assim em estatística para nível superior, entendeu? Mas assim, não é uma coisa assim tão exorbitante, tá? Dava para ter resolvido aí numa boa, beleza? Claro, acaba se tornando um pouco mais chatinho de se resolver por conta de a gente não poder estar levando calculadora para a prova. E aí você tem que estar fazendo isso aqui na mão, e qualquer erro aqui, qualquer número que você erre, você pode estar marcando o item errado ou até mesmo não achando o item, beleza? Então, muito cuidado aí, treine também cálculo, né? Cálculo de matemática, tá fazendo nada, tá de bobeira, faz conta, conta de dividir, conta de multiplicar, decora a tabuada. Isso eu sei que parece coisa básica, mas geralmente as pessoas têm uma dificuldade em matemática, eu mesmo tenho essa dificuldade. Então, quando a gente se depara assim, com questões de cálculo, a gente meio que tipo, perde muito tempo só no cálculo. A questão nem é tão difícil, mas você perde tanto tempo no cálculo que aí você acaba até chegando a errar a questão, né, se a gente for, né, na hipótese na hipótese ruim, na pior hipótese. E se caso você acertar a questão, você acaba despendendo aí muito tempo para estar resolvendo. Então, se você, até um conselho que eu boto aqui para vocês é que se vocês souberem um jeito mais prático de estarem resolvendo não só essas questões daqui desse vídeo, mas todas as outras questões, coloque aí nos comentários, beleza? Principalmente as de cálculo, tá bom? Bom, questão 42. Apesar de ter sido editado há mais de 50 anos, o Decreto-Lei número 200 de 1967 ainda é uma das maiores referências de consolidação legislativa sobre a organização da administração federal, assim como contém importantes normas de direito financeiro. Bom, isso aqui é só um blá 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 para comer o nosso tempo, né? Então, continuando, no tocante às disposições contidas nesse decreto, quanto à organização da administração federal, assinale a opção correta. E aí, como sempre, eu falo para vocês, coloca aqui no caso que ele quer o item correto, tá? Então, vamos ver se a alternativa A é o nosso item sobre esse decreto-lei, beleza? É vedado ao presidente da República, aos ministros de Estado e, em geral, às autoridades da administração federal delegar competência para a prática de atos administrativos. Bom, gente, são vedadas
várias coisas ao presidente da República. E a gente conseguiu ver em até algumas aulas aí que a gente já conseguiu observar aí, né, no canal, sobre LRF, tá? Que temos aí algumas vedações de último ano de mandato e esse tipo de coisa. Mas essa aqui, tudo bem? Delegar competências, ser vedado, não. Se a gente positivasse esse item, a gente estaria aí negando a existência da competência privativa, que é justamente essa de estar delegando, né, a possibilidade de ter, tipo, o Estado, né, ele tem, por exemplo, a Presidência da República também, né, a União, tem aí a o poder de estar aí delegando competências, né? No caso da privativa. Então, esse presidente da República que está dentro da União, não podendo estar delegando essa competência, uma determinada competência qualquer, sendo que ele possui essa competência privativa, não, isso é inexistente, está equivocado, tudo bem? Vamos para o próximo item aí. Cabe ao Poder Legislativo regular a estruturação, as atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. Bom, esse item ele também está incorreto, porque o que cabe ao Poder Legislativo é a elaboração de leis e fiscalização do Poder Executivo. E não está aí regulando uma estruturação, dando uma atribuição, ditando como é que vai ser o funcionamento, tudo bem, da administração federal. Porque, como a gente viu, cada ente, tanto a União, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, eles têm, né, a sua individualidade e eles mesmos, de acordo com a Constituição Federal, são donos, assim, digamos assim, do próprio nariz, né? Claro, como a gente acabou de ver aqui na resolução desse item B, o Poder Legislativo ele pode estar fiscalizando os atos do Poder Executivo e o Ministério Público também, em algumas ocasiões, quando as pessoas sentem, né, que o seu direito, enfim, de qualquer parte aí do ramo do direito tenha sido violado, tudo bem? Mas não se metendo assim de uma forma a atribuir função, esse tipo de coisa, isso não, tá? Ela pode sim mexer numa parte administrativa, ela pode, todos os entes, né, eles podem se auto-administrar, beleza? Alguns entes, né, como o Poder Legislativo, TCU também, o Ministério Público e até mesmo o cidadão pode estar aí fiscalizando todos os entes, né? Mas você está aí regulando uma estruturação, ditando o que esse outro ente vai ou não fazer, isso não, beleza? Letra C. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade. Bom, esse item aqui, ele está correto, beleza? Porque ele é o nosso item. A administração indireta não atua como bem quer, pois ela segue os ditames da administração direta que está vinculada, como o próprio item aí já vem deixando claro para a gente, beleza? Então, esse aqui é o gabarito, esse aqui seria o nosso item. Vamos para os outros itens para ver se eles estão realmente incorretos. Letra D. O controle na administração federal é exercido de maneira exclusiva pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. Não, é igual a gente viu mais ou menos aqui na letra B, quando eu falei que o legislativo ele pode sim fiscalizar, mas não só o administrativo, ou não só o legislativo, desculpa, mas sim também o Ministério Público e aquela história do princípio aí da publicidade que está ligada à lei da transparência, tudo bem? Onde os próprios cidadãos podem aí estar fiscalizando os órgãos públicos, tudo bem? Então, olha só, não é exclusivo do sistema de contabilidade e auditoria. Claro, tem um controle interno, todos os órgãos aí vão ter o seu controle interno, ele vai aí estar auxiliando a auditoria. Essa auditoria também vai estar, e o controle interno vai estar auxiliando
há uma melhor transparência, beleza? E uma melhor fiscalização desses órgãos, mas não basta somente ter o controle interno e a auditoria própria, beleza? Porque imagine só uma organização privada, você, enfim, tem principalmente sociedades anônimas que interferem muito no mercado. Ah, ah, Imagina que só bastasse elas dizerem para o Estado que está tudo bem, que o controle interno delas ou a auditoria delas falar, não, a nossa empresa está ok, beleza. Imagina se fosse só isso. Elas poderiam fazer o que bem quisessem, burlando regras e tudo mais, e não tendo, né, é, no caso do Estado, um Tribunal de Contas, e no caso também do Estado e da contabilidade privada, auditorias externas, a gente não conseguiria, né, saber se realmente estaria tudo nos conformes, beleza? Então, não cabe somente a parte interna, o controle interno, e a auditoria interna dizer se aquilo está nos conformes, beleza? Eu preciso de uma visão de fora também para ver se aquilo realmente está seguindo ali os ditames da lei, beleza? Vamos para o item E. O planejamento, a impessoalidade, a descentralização e a eficiência são exemplos de princípios fundamentais a serem observados nas atividades da administração federal. Bom, gente, aqui eu creio que ele está querendo falar do LIMP, né? Lá, se eu não me engano, do artigo 37 da Constituição Federal, beleza? Que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Esses são os princípios aí fundamentais. E ele se equivocou aí quando colocou planejamento, descentralização, que não são princípios aí fundamentais, beleza? Planejamento vai se enquadrar mais aquela parte do orçamento, descentralização vai ser mais ali para o, enfim, direito administrativo, beleza? Então não se enquadraria aqui não. Bom, então, como a gente já observou, o gabarito aqui dessa questão seria realmente a letra C, beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 43. Segundo o artigo 36 da Lei 4.320 de 64, as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas, denominam-se. Aí, bom, tem diversos itens aí, eu tenho uma conceituação toda bonitinha, tá dizendo aqui tudo nos conformes, e eu tenho que saber aqui qual é a nomenclatura, né, para essa conceituação aqui, que seria o nosso item correto. Então vamos lá. Vamos começar de cima para baixo, beleza? Então olha só, antes de mais nada, como eu já falei, eu tiquei aqui as partes que eu achei mais importantes da conceituação para estar me dando uma lembrança aí de qual seria a resposta correta, beleza? Então olha só, o que me deu aqui para eu estar marcando aqui esses itens aqui interessantes aqui na conceituação, que me faz lembrar a resposta correta. Essa parte, as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro. E aí, para fechar com chave de ouro, se você realmente não estivesse lembrando, olha só, essa parte de distribuir seus processadas e não processadas, aqui dá para matar o item. Mas vamos indo aí um por um para ver se realmente bate aí, tá? Bom, seria uma dívida ativa? Bom, a gente já viu a conceituação de dívida ativa nas nossas aulas, e a gente bem sabe que a dívida ativa é uma receita lançada, claro que a gente tem que lembrar, né, dos estágios da receita, que seria ali o PLAR, né, a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento, beleza? Enfim, a receita lançada assim, se a gente for considerar na maioria, né, absoluta aí das questões que vem vindo, seria o primeiro estágio, né? Se a gente for considerar ali os doutrinadores, a maioria deles, tudo bem? Mas, se a gente for considerar os estágios todos, né, considerando a previsão, aí seria o segundo estágio, tudo bem? Como eu já falei com vocês, tem autores que consideram, não consideram, na verdade, previsão como um estágio da receita. E também não consideram a fixação como um estágio da despesa, beleza?
Então, só relembrando isso aqui para vocês. Mas enfim, a dívida ativa seria aquela receita que foi lançada, porém não arrecadada no período que se refere. Em outras palavras, a receita, se a gente for dar uma conceituação mais simplificada, ela foi reconhecida, tá, no seu patrimônio, houve ali a existência, né, de um fato gerador e reconheceu-se essa receita, tá? Porém, ela não foi arrecadada, ou seja, o contribuinte ele não pagou. Por exemplo, você comprou um carro, aí a administração, né, o Estado, ele já coloca ali uma previsão ali da receita e tal, e lança essa receita de IPVA, porque ocorreu o fato gerador de você estar possuindo um carro ali no seu nome, tudo bem? Então, o que acontece? Você deveria, né, estar contribuindo aí com esse IPVA, a receita foi lançada, foi reconhecido que você estaria aí devendo aí, né, os cofres públicos, porém, vamos dar exemplo que você não pagou, beleza? E aí, quando você não faz o pagamento de um tributo, de uma contribuição, você estaria aí entrando em dívida ativa, tá? E aí não é tipo um pagamento ali no mesmo período, tá? A dívida ativa é referente a um outro período, beleza? Então, não é o nosso item aqui de acordo com a conceituação do enunciado. Bom, vamos para a próxima aí, a B. Dívida flutuante? Bom, também não é, porque a gente já viu também em aulas que a dívida flutuante geralmente é aquelas despesas de capital, né? Nem, né? Geralmente, maior parte. Então vai ser ali mais precisamente os restos a pagar, o serviço da dívida a pagar, os depósitos e as áreas, beleza? Ou pode ser também débitos em tesouraria, tá bom? Então aqui não vai ser a dívida flutuante, apesar da resposta, né, está aqui ser também uma dívida flutuante, tudo bem? A resposta está aqui dentro da dívida flutuante, tá? Mas dívida flutuante é como se fosse ali a conceituação geral, beleza? Porque, como a gente está vendo aqui, ela engloba vários, né, itens aqui do patrimônio, não só o item que ele está se referindo na questão, tudo bem? Vamos para o próximo. Dívida fundada. Será que é o nosso item? Bom, dívida fundada também não é o nosso item. Porque a dívida fundada ela geralmente ali aquela parte do passivo mais a longo prazo. Claro que ele também pode ser a curto prazo se tiver previsto no orçamento. Então, a dívida fundada ela vai ser o compromisso de exigibilidade superior a 12 meses. Como eu falei, também pode ser inferior a 12 meses, se estiver previsto no orçamento, contraída mediante títulos ou celebração de contrato. Então, aqui não é o nosso item, tá? Vamos para a letra D. Será que é receita orçamentária que está se referindo? Também não, porque as receitas orçamentárias elas vão ser aquelas receitas que estão previstas no orçamento, né? Naquele momento que a gente faz a previsão, e aí quando a gente pega uma dotação de receita, geralmente vai ser daquelas receitas que estão previstas no orçamento. Quando a gente necessita de uma dotação que a gente nem previu que iria necessitar, aí a gente pega aí uns créditos adicionais, que no caso podem ser os especiais, os extraordinários, ou se for para dar só um suplemento a uma dotação já existente, como a gente até já viu em outros vídeos, a gente pega aí a suplementar, beleza? Então o que restou aqui pra gente? Letra E, beleza? E realmente ela é o nosso item. Lembra que eu falei que ela estava dentro da dívida flutuante e era até um dos itens? Então, é realmente um dos itens e bate direitinho com a conceituação aí do enunciado. Realmente ela é dividida em processada e não processada, e o resto a pagar ela vai ser aquela despesa que foi empenhada, mas que não foi paga dentro do exercício financeiro, tudo bem? Então tá certinho aí a conceituação. Vamos para a questão 44. De acordo com o Di Pietro, assinale a opção correta. Como sempre, marca a alternativa que ele está querendo aí. Letra A. A descentralização corresponde à distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica e tem o propósito de permitir o desempenho mais racional das atribuições públicas. Esse item estaria
completo, corretíssimo, se estivesse falando aqui não de descentralização, mas de desconcentração, tá bom? Então aqui o item está incorreto porque ele falou que era uma descentralização e não é. Essa conceituação corresponde à desconcentração, tá? Mudando isso aí, o item está correto, mas no caso que ele falou que era descentralização, está incorreto. Vamos para B. A desconcentração consiste na distribuição de competências entre pessoas jurídicas e pressupõe pelo menos duas pessoas entre as quais se repartem as competências. Bom, aqui ele também estaria perfeito se não fosse desconcentração, e sim descentralização, beleza? Então ele trocou aí as nomenclaturas para estar confundindo você. Item C. A descentralização administrativa ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central, tal qual ocorre com os Estados-membros da Federação. Esse item também estaria correto se, ao invés de ter descentralização administrativa, tivesse descentralização política, tudo bem? Essa aí é a conceituação de descentralização política. Vamos por D. A descentralização por serviços ocorre quando o poder público cria uma pessoa jurídica de direito privado e atribui a ela a titularidade e a execução de um determinado serviço público, necessariamente por lei. Bom, esse item, ele é o nosso gabarito, tudo bem? Mas ele é um item que está incompleto. Por quê? Porque não é só o direito no caso ele fala aqui, do direito privado, não é só direito privado, e sim direito público ou privado, tudo bem? Mas ele acabou aí sendo o nosso item, porque, primeiro, A, B e C estão incorretos, e a gente vai ler agora, também está incorreto. Por quê? Ele vem dizendo aqui que a descentralização territorial ocorre quando uma entidade local, geograficamente delimitada, é dotada de personalidade jurídica própria de direito público, até aí tudo bem, com capacidade administrativa e autonomia legislativa independente do poder central. Bom, aí não. Aí realmente esse item está equivocado. E aí, por conta dele estar equivocado, ele depende sim do poder central. Então, aí a gente acabou marcando aí o item D, que assim, não é que ele está equivocado, ele está incompleto, beleza? Mas aí essa questão aqui não foi anulada nem nada não, ela tá valendo, beleza? Bom, aí o que eu trouxe aqui para vocês só uma melhor explicação sobre essa temática, beleza? Existe a descentralização tanto administrativa quanto política, tudo bem? Como a gente viu aí no decorrer dos itens. Claro, existe também a desconcentração, que é diferente de descentralização, tá? Mas eu nem coloquei aqui porque ela é bem diferente e já dá para vocês entenderem aí pela conceituação e pela resolução aqui que a gente está fazendo. Então, a descentralização ela pode ser tanto administrativa quanto política. A política ela não vai ter aí diversos tipos, né, como a administrativa. A descentralização política acabou, não tem outros tipos de política, de descentralização política. Mas a administrativa ela tem a por serviços e tem a também por colaboração e territorial, tá? Então, olha só, voltando aqui, né? A descentralização administrativa, ela vai ser aquela transferência de poderes de decisão em matérias específicas a entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Suas atribuições vão decorrer do poder central, ou seja, ele vai estar necessitando aí, né, de alguém aí para estar se referindo, tá? E suas atividades têm o mesmo efeito e características desse poder central, beleza? Bom, já a política, o que vai acontecer? Exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central, é a situação dos Estados-membros da Federação e municípios, e vai se fundamentar na Constituição Federal e vai ser titular de suas atribuições, que não são delegadas ou concedidas de maneira originária, porque ela nasceu aí, né, lá na Constituição Federal.
tudo bem? Originária, beleza? Então aí essa é a primeira diferenciação, assim, você tem que saber que tem a administrativa e tem a política, tá? Dois tipos de descentralização. Aí vamos dar uma olhada aí na administrativa, porque ela ainda tem uns subitens aí dentro dela, que é por serviços, que pode também ser chamado de técnica funcional ou por outorga, beleza? É o Estado que cria uma pessoa de direito público ou privado. Ele pode criar, né, tanto autorizar, que no caso é a fase, que é a administração indireta, e os consórcios também. E a ela transfere a titularidade da prestação do serviço público, bem como a sua execução. Aí, como eu falei, ela pode ser tanto criada ou pode ser também autorizada por lei, beleza? Por isso que também pode ser chamada por outorga, porque ela é outorgada, né? Criada por lei, tá? Ou autorizada por lei. Bom, vamos para a próxima aí, que é a por colaboração. O Estado ele vai transferir para a pessoa jurídica de direito privado apenas a execução de determinado serviço público. O próprio nome diz, né? Colaboração. Alguém do ramo privado, do direito privado, colabora com o ente público. Na denominação, delegação do serviço público, que poderá ser realizada através de lei, contrato ou ato administrativo. Aqui é importante frisar que o Estado permanece na titularidade do serviço público. São exemplos as sociedades de economia mista e empresas públicas, no caso as concessões, permissões e autorizações. A territorial, para deixar bem claro, também é uma entidade local, geograficamente delimitada, dotada de personalidade jurídica própria, de direito público, possui características administrativas genéricas para exercer a totalidade ou a maior parte dos encargos públicos de interesse da coletividade, geralmente feita pelos municípios, no caso da distribuição de água, luz, gás, poder de polícia, proteção à saúde e educação. Permite o exercício da capacidade legislativa, porém sem autonomia. Como a gente viu, a questão estava equivocada porque falava que ela era independente, porque está subordinada às normas emanadas pelo poder central, beleza? Então aqui, né, até a conceituação mais direitinho aqui para vocês, para estar acertando esse item aí, tá? Tem todas as referências aqui de onde eu tirei essas conceituações lá no final aí do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Bom, questão 45. Assinale a opção que apresenta uma modalidade de licitação não prevista no artigo 22 da Lei 8.666 de 93, a famosa Lei do Capiroto, né? Bom, vocês realmente precisariam aqui estar conhecendo quais são as modalidades de licitação, tudo bem? Modalidades de licitação não são tipos, tipo é diferente de modalidade, tá? Então você teria que estar conhecendo aqui as modalidades de licitação para estar sabendo qual que não tá lá na 8.666. Se você estudou, você vai direitinho para o item que não se refere ao artigo 22, tá? No caso aqui, seria o pregão, tudo bem? E aí eu coloquei o artigo 22 aí da Lei 8.666, porque aqui não tem nem o que, né, não tem nem o que tá falando. Realmente ele quer, mais assim, leitura de legislação. Não era conceituação nem nada do tipo. Ele queria saber o que não se enquadrava lá. Então você realmente tinha que estar por dentro aqui do assunto, beleza? Mas, se você quiser uma dica aí para futuramente não cair nessa pegadinha, não cair nesse tipo de questão de novo, aí, com o que eu já vim estudando aí com alguns professores, né, acho que a maioria tá ensinando desse jeito aqui para você estar decorando, você pensar numa historinha aí que um professor me contou, já vi outros professores falando aí sobre isso, como eu já falei. Você vai pensar na seguinte história, de um carinha que comprava ilicitamente aí, ele conseguia aí passar aí para outro país e comprar mercadorias desse outro país. Geralmente eu acho que acontece mais no sul, né, principalmente na região ali que tem mais, né, divisas, né, e tal, com outros países.
Então, o que acontece? Ele consegue comprar esses produtos, traz para o Brasil para vender, né? Comprou ilegalmente aí, enfim, e com o intuito de vender. E aí a Polícia Federal conseguiu apreender esses produtos aí. E vocês bem sabem que quando a polícia, né, a Polícia Federal pega esses produtos, não sei se vocês já viram, que eles abrem um leilão aí para as pessoas estarem comprando, né? Já que o poder público não tem o que fazer com esses recursos, né? Às vezes vem o quê? PlayStation, enfim, jogos no geral. Então, computador, notebook, celular, né? Vem muito também celular. Então, o que o Estado vai estar fazendo com isso? Ele pode estar vendendo e estar arrecadando, né? De forma lícita aí, com esses recursos, tudo bem? Então, esses produtos acabam que eles ficam até bem mais baratos do que o normal, beleza? E até uma dica aí para quem queira aí tá comprando algo do tipo, tá? Você tá olhando esses leilões aí, beleza? E aí, como eu falei, esse cara ele foi pego pela Polícia Federal e aí o amigo dele que é gago, ele falou o quê? Ele perguntou o que para ele? Ele falou assim: "Você tomou leilão?" Beleza? Então aí, ó, com essa frase aí do Gago, vocês conseguem aí estar decorando, tá? O que está lá previsto de modalidade lá no artigo 22, CCC tomou leilão. Coloquei até aí em vermelho aí, que é a concorrência, o convite, o concurso, tomada de preços e o próprio leilão, beleza? Então, com essa dica aí que alguns professores já estão dando aí, eu também não vou ficar de fora, né? É uma forma, se você tem uma forma mais fácil de estar decorando, tudo bem? É uma coisa que para você é um pouco difícil, enfim, você faz isso, mesmo que seja de forma besta, tudo bem? Mesmo que seja uma história besta. Porque é melhor você acertar sendo besta do que errar sendo muito inteligente, tudo bem? Tentando ser muito inteligente. Então é isso aí. Resposta correta é o item C, porque pregão não está lá na 8.666, beleza? Então vamos para outra. Questão 46. Calcule a variância da amostra. Aí ele dá a amostra aí, 2, 5, 3, 8. E assinale a opção correta. Como eu já falei com vocês, marca aí que ele quer o item correto. O que você vai precisar aqui para estar acertando essa questão? Primeira coisa, você não precisa colocar isso aqui em rol, tudo bem? Igual uma outra questão que a gente fez aí de estatística, que precisava realmente, se eu não me engano era super mediana. Lá você realmente precisaria, se fosse média, mediana, moda e mediana, você realmente precisa estar colocando num rol, numa ordem, tudo bem? Numa ordem crescente aí. Aí ia ficar 2, 3, 5 e 8, né? Beleza, mas aqui não há necessidade para variância, beleza? A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Então, sabendo disso, outra coisa que você também vai precisar saber é que você vai precisar saber que a primeira fórmula que vai ser utilizada é a média, tudo bem? Eu não sei se vocês notaram, mas eu coloquei aí, eu grifei aí também a parte de amostra, a variância da amostra. Por que é necessário saber isso também? Se é uma amostra ou se é uma população? Porque a fórmula ela vai mudar, não vai ser drasticamente, vai ser só uma besteirinha. O que está marcado aí embaixo, circulei, que vai mudar aí na fórmula, é só o menos 1, ou que no caso da amostra, né? No caso da fórmula da amostra. E para a fórmula da população, esse menos 1 ele não vai existir, tá? Vai ser só o N, beleza? Então é só isso que vai mudar aí para você tá, tanto se for amostra quanto se for população, mas você tem que estar prestando atenção porque isso altera o valor e você pode estar marcando o item equivocadamente, beleza? Só por não ter se atentado a isso aí. Então, precisa de média e precisa, né, da fórmula da média, não é bem uma fórmula, né, é só fazer uma média. E mais precisamente precisaria de uma fórmula sim da variância, tudo bem? E saber se é de amostra ou de população. No caso aqui, como é amostra, a gente pega essa primeira fórmula juntamente com a média. Aí a gente faz a média, beleza? Pega aí os dados aí, soma todos e divide pelo total aí de números, que no caso é 4. E aí você encontraria 4,5, tudo bem? O valor de 4,5. Essa é a média, tudo bem?
para você fazer para você continuar a questão, você precisa dessa média. Aí você pega essa média e diminui e aplica, né, na fórmula aí que já está dada em cima. Aí você pega a média, diminui de todos os valores aí que está dando a amostra, no caso 2, o 5, o 3 e o 8. Você pega a média e diminui desses valores. Só que aí você tem uma a mais, você vai elevar o valor que der ao quadrado, beleza? Então, e quando você elevar ao quadrado e, enfim, saber o resultado, você soma todos os valores de cima, beleza? Tá bem explicativo aí, não tem muito, é puramente matemática, beleza? Não tem o que tá explicando a mais. O que der aqui, né, você vai somar todos os valores, enfim, tem que dar 21. Então, você faz aí para dar esse valor aqui de 21. Se der esse valor aqui, você conseguiu aplicar os conceitos matemáticos de forma precisa. Caso contrário, tenta aí fazer de novo, dá uma olhada como é que resolve. Primeiro a parte de dentro, depois a elevação, tá? Mas tem problema da média estar na frente do número negativo ou tá atrás, e aí o número vai ficar negativo? Não, não tem problema. Se o valor ficar negativo, como você vai elevar ao quadrado, quando você for fazer por exemplo aqui, né, o 4,5 aqui, quando der o valor aqui, você vai você vai ver que ele pode dar negativo se você colocar o menos 2 na frente, né, o 2 na frente, menos 4,5, mas quando você for fazer o cálculo do resultado, os dois valores eles vão estar negativos, né, porque eu não tenho que multiplicar por ele mesmo, não é verdade? Então, os dois valores vão estar negativos. Menos com menos dá mais, tá? Então, não há problema aqui, por exemplo, no último aqui, que é 4,5 menos 8. Não tem problema, porque menos com menos é mais, vai ficar positivo, tá? E aí, 4 menos 1 aí embaixo, deu 3, 21 dividido por 3, 7. 7 é o gabarito letra B, tudo bem? Então, questãozinha aí de variância de estatística, vamos para a próxima. Questão 47. Uma determinada empresa fabrica um produto com a seguinte estrutura de custo indireto padrão para um volume de 1.000 unidades. Aí ele mostra, né? Padrão custo indireto de fabricação variável unitário, R$ 10 por unidade, e o padrão custo indireto fixo 10.000, tá? R$ 10.000 aí de custo fixo. Aí, considerando que em determinado período os custos indiretos de fabricação reais tenham sido 18.000 para uma produção de 800 unidades, a variação do custo indireto de fabricação real em relação ao padrão atribuível à redução do valor do produto no período é D. Aí o que acontece? Aqui é uma questãozinha de custos, tá? Que fala sobre o custo padrão e o custo real. Algumas empresas, elas, principalmente na parte de indústria, eles trabalham com esse custo padrão. Eles pegam bases dos anos anteriores e vê mais ou menos o que pode estar acontecendo aí no ano, já está prevendo, digamos assim, né? E faz um custo padrão aí do que pode estar acontecendo de acordo com unidades que eles pretendem estar produzindo, tá? Mas vocês sabem que quando realmente está acontecendo, quando realmente está se desenrolando, pode acontecer que, né, seja conforme for o previsto, o que já foi acordado com o custo padrão. Pode ser também que seja menos ou mais do que o previsto, tudo bem? E aí essa questão, ela quer saber se deu menos ou se deu mais e qual a variação. No caso, a gente já sabe aqui que foram feitas 800 unidades. E já não está de acordo com o previsto aqui nas unidades, né? Porque ele planejou aí fazendo 1.000 unidades, tudo bem? Para determinado custo. E o custo, a gente tem que ver se foi diferente ou se não foi para essas 800 unidades. A gente já sabe que as unidades aí já estão diferentes, tá? Não alcançou aí o padrão esperado. Aí o que a gente faz? Primeiro a gente tem que dar uma olhada qual foi o custo total aí para essas 1.000 unidades que ele planejou estar gastando. Os R$ 10 aí por unidade, a gente multiplica, de custo variável, a gente multiplica aí pelas 1.000 unidades que ele planejava estar fazendo. No caso, deu 10.000 aí no total.
Aí o custo fixo ele já dá também 10 mil, já dá o total, ele não dá em unidades, já dá o total, geralmente é assim. E se for somar os 10 mil aí de custo variável e de custo fixo, dá 20 mil no total. Então, o que quer dizer? Que para fazer 1.000 unidades, eles previram que ia estar gastando aí de custos 20 mil reais, tudo bem? E se a gente fosse colocar em termos unitários, ia dar 20 reais por unidade produzida, beleza? Esse aqui foi o padrão que eles planejaram. Mas o que realmente ocorreu? Foi feita somente 800 unidades, e o total ele já deu, ele não deu separado aqui como no padrão ele deu, que deu custo variável e custo fixo. Não, ele juntou os dois. E aí ele deu 18 mil reais para fazer essas 800 unidades, beleza? E aí se eu fosse pegar esses 18 mil reais e dividir pelas unidades que foram produzidas, ia dar 22 reais, 22 reais e 50 centavos por unidade produzida, beleza? Ou seja, o produto aí acabou ficando um pouquinho mais caro, né? Fez menos unidades também. Por que isso? Porque o custo fixo aí ele não conseguiu, né, se alocar a outras unidades e aí ele fica um pouquinho maior mesmo, tá? O custo variável não, ele sempre se mantém ali o mesmo preço. Inclusive, se a questão quisesse saber qual o custo variável, ele ia se manter unitário, ele ia se manter inalterado, beleza? Porque como a gente já viu até em outras aulas, o custo variável unitário ele se mantém linear e o custo fixo ele já diminui por quantidade, quanto mais vai aumentando aí as quantidades produzidas, beleza? No caso que se ele se tivesse aqui uma tendência de estar aumentando aqui as quantidades reais, por exemplo, 900, 1.000, 1.100, você ia ver que o custo do produto ele está diminuindo, beleza? Justamente por uma interferência do custo variável e não uma interferência do custo fixo, desculpa, por uma interferência do custo fixo e não por uma interferência do custo variável, beleza? Espero que tenha ficado compreensível para vocês. Bom, sabendo desses dois valores, a gente já pegou de forma unitária aqui, já deixou tudo prontinho de forma unitária, os valores por unidade. Por quê? Porque a resposta aqui, se vocês conseguirem observar, todos os itens são por unidade. Então, o que eu faço para estar achando a diferença do padrão e do real? Eu pego os dois valores aí, que eu já calculei, por unidade, tanto o padrão como o real, e diminuo um do outro. Se a gente der uma olhada, foi uma diferença de R$ 2,50 por unidade. Essa foi a diferença. Então, o gabarito aqui seria a letra B, beleza? Lembrando, custo variável se mantém estável, se mantém o mesmo, ele é linear. O que vai mudar é o custo fixo, porque ele pode ser fixo de 10 mil, beleza, mas ele se altera nas unidades quando se fala de custo unitário, porque ele diminui a partir do momento em que eu vou aumentando as quantidades produzidas, beleza? Vou repetir, no caso o que interferiu aqui no real, que pode estar interferindo caso ele aumente a produção, é o custo fixo, beleza? Porque o custo variável ele se mantém estável quando estamos falando de custo unitário. Então vamos para a próxima aí. Questão 48. Qual é a etapa do ciclo orçamentário que constitui a concretização anual dos objetivos e metas determinados para o setor público no momento do planejamento integrado e implica a mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros? Bom, aqui ele está querendo falar, né, a pergunta é sobre ciclo orçamentário e a gente já teve aulas sobre esse assunto. Peço que você dê uma olhada se você tem maiores dúvidas. Mas aqui para a resolução, a gente marca aqui, né, tica, aquela parte que mais lembra a você o item correto, tudo bem? Então, o que eu tiquei aqui? Para mim, concretização anual dos objetivos e metas determinados e mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros. Então, será que é na parte de elaboração? Será que essa é a etapa do ciclo orçamentário a que se refere essa conceituação? Bom, não, porque a elaboração é a primeira etapa do ciclo orçamentário.
é o momento aqui que eu estou fazendo uma fixação, né, das despesas ou previsão das receitas, estou consolidando todos os orçamentos de todos os órgãos e estou enviando aí ao Poder Legislativo. Então não pode ser elaboração, porque a elaboração é antes mesmo de eu estar mobilizando recursos materiais e financeiros ou estar concretizando os objetivos e metas que eu determinei, sendo que aqui na elaboração ele ainda está indo para votação no Poder Legislativo, tudo bem? Então não é aqui o nosso item. Execução, será que essa conceituação se refere à execução? Pô, realmente, sim, a parte da execução é o momento que realmente eu estou correndo atrás dos meus objetivos, das metas que eu defini lá no momento da minha elaboração, tudo bem? É a parte onde eu mobilizo os recursos, onde eu realmente ali estou solicitando as dotações e estou, digamos assim, investindo elas, né, naquilo que eu propus na parte da elaboração, tudo bem? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Mas vamos estar vendo aí os outros para ver se realmente eles estão equivocados. Pode ser também estudo e aprovação? Bom, não, porque esse é o momento em que os parlamentares analisam o projeto orçamentário e discutem sobre a viabilidade das dotações, beleza? Então, não pode ser estudo e aprovação. A avaliação também não, porque quem faz a avaliação é o controle interno do próprio órgão, o TCU também, os tribunais de contas, o Ministério Público e os cidadãos também podem estar fazendo esse controle aí, fiscalização. Revisão, eu não sei se ele quis dizer que revisão seria a mesma coisa que avaliação aqui, não sei se a banca quis dizer isso. Mas revisão não é uma coisa que eu tenha visto de ciclo orçamentário, não é uma nomenclatura que eu tenha visto para estar se referindo a ciclo orçamentário, tudo bem? Então, esse aqui poderia ser o primeiro aqui que você poderia estar tirando se você tivesse dúvidas, tá? Lembrando, já falei, já fiz um vídeo sobre esse assunto e esse aqui é um print de um slide que eu fiz lá numa aula lá que eu fiz sobre essa temática. E aí a gente vê, né, que o ciclo orçamentário, ele não é só no momento do decorrer do ano, né, da execução daquela lei, no caso PPA, LDO ou a LOA. E sim, a parte também é de elaboração e a posteriori, a parte de controle e avaliação. Eu até coloquei aqui qual seria mais ou menos o prazo do ciclo orçamentário de cada instrumento de planejamento. No caso, PPA, LDO e a LOA. Por exemplo, no PPA, a gente tem 8 meses aí do ano para estar planejando aí, né, elaborando esse PPA. E 4 meses para estar votando e a posteriori aí, 4 anos aí para ele estar sendo aí seguido. E aí, da mesma forma, LDO e LOA, claro, seguindo outras datas, outros ditames, outros prazos, beleza? Diferentes do PPA. Mas, no geral, eles seguem a parte de... o ciclo orçamentário, ele segue a elaboração, parte de elaboração. Aí temos a parte de discussão, quando chega no legislativo, discussão, votação e aprovação. Saindo do legislativo, temos a sanção, publicação e execução. No caso aqui, às vezes pode ocorrer também veto, tudo bem? Então, ele acaba veto presidencial. Por exemplo, o presidente da República acabou não concordando aí com alguma coisa que foi aprovada no legislativo. Então, esse veto ele acaba voltando para o legislativo poder votar sobre ele, rejeitá-lo ou aprová-lo, beleza? E aí, resolvendo-se tudo, ele volta para o poder executivo e daí sim é publicado e executado. E aí, a posteriori, vamos ter aí a parte de controle e avaliação. Mas, como eu já falei para vocês, se vocês querem entender melhor sobre esse assunto, dê uma olhada na aula, beleza? Dê uma olhada, já falei sobre esse assunto aqui. Vamos para a questão 49. As contas são estruturadas no plano de contas aplicado ao setor público, que é o PCASP, em 7 níveis de desdobramento. Como é denominado, o primeiro nível de desdobramento, que representa a classificação máxima de agregação das contas. Aí eu realmente tinha que saber quais são os 7 níveis?
Tinha sim, se quisesse passar, se quisesse acertar a questão, tinha. Tá? Então aqui qual é o nível que ele está querendo saber? O primeiro nível, beleza? A questão ainda foi light porque cobrou o primeiro nível, tudo bem? E bom, eu coloquei aqui todos os níveis para vocês. Primeiro é classe, segundo grupo, aí subgrupo, título, subtítulo, item e subitem, beleza? Ah, mas é muita coisa para eu estar decorando, é muita coisa. Então, realmente concordo com você, são 7 níveis, é muita coisa. O que, que a galera tá como é que a galera tá fazendo para aprender isso aqui? Além de estar decorando aqui, todos esses nomes aqui, você, ao invés disso, pode estar pegando uma frase e aplicando nessa questão aqui para você estar aprendendo quais, né, decorando, no caso, quais seriam todos os níveis. E a frase é carro GTI. GTI aqui, gente, se refere àqueles carros Gran Turismo, tudo bem? Então, se você já jogou, você já viu já em PS2, PS3, PS4, o jogo, e até o nome do jogo mesmo é esse, Gran Turismo, se você já viu, então, ou você decora, né, que é o carro Gran Turismo, né, e lembra aqui do jogo, ou você só decora realmente aqui a frase e lembra que carro GTI são aí os níveis de desdobramento. O C aí é a classe, que era a resposta da questão. O G é o grupo, o T é o título e o I é o item. Ah, mas o que você não pode esquecer, eu sei que você já está aí com a orelha em pé, é que dentro do GTI tem o grupo, eu tenho o que? O subgrupo. O título, eu tenho o que? O subtítulo. E o item, eu tenho o subitem, tá? Então, decore isso aí também, que no GTI eu tenho os subs aí, né? Tá? Então, ou você decora carro GTI, ou você, além de decorar carro GTI, você associa o jogo, tá? E aí você lembra que valeu a pena ficar na locadora jogando aí por várias horas. Não foi à toa. Aí. Então, e é questão 49 aqui, item A, beleza? Questão 50. Última questão, tá, gente? Em janeiro de 2018, a empresa Beta assinou um contrato para prestar serviços de manutenção de elevadores com o condomínio Delta. Conforme o contrato, os serviços foram prestados mensalmente de janeiro a dezembro de 2018. Contudo, o condomínio Delta efetuou o pagamento do valor total dos serviços no mês de junho de 2018. Considerando que para efetuar os registros contábeis, a empresa Beta adota o regime de competência e o condomínio Delta utiliza o regime de caixa, em que períodos devem ser registradas, respectivamente, as despesas do condomínio e as receitas da empresa. Então, olha só, o que você tinha que estar primeiro ticando aqui nessa questão para poder estar acertando ela. Primeiro, separa, tá? Aqui é uma transação entre duas empresas. A primeira é um condomínio, tá? O condomínio Delta, beleza? E a segunda é que é a contratada, que é a seguradora, digamos assim, é a Beta, beleza? Aí você coloca aqui que as duas elas têm regimes, né, diferenciados. A Delta, que é o condomínio, ela tem um regime de caixa. A Beta, que foi ali a contratada, a seguradora, ela utiliza o regime de competência, tudo bem? Isso é importante? Sim, porque você vai necessitar aí saber em que mês que foi registrado tanto a despesa do Delta, porque a Delta, que é o condomínio, solicitou, né, fez um contrato, assinou um contrato de cobertura aí, de seguro, e você também tem que saber aí qual vai ser o mês aí que você vai registrar a receita da contratada, da seguradora, que vai ser por regime de competência, tudo bem? O mais fácil aqui de você estar sabendo é o da Delta. Qual seria a data aí da despesa, né? Em que momento ela seria registrada. Por quê? Porque ela é regime de caixa. E o regime de caixa, como vocês bem sabem, ele só vai ser registrado no mês que tiver o efetivo pagamento. Ah, mas o prazo aí da seguradora já começou a correr desde janeiro e aí teve o ano todo aí, então, né, de cobertura, no caso, tá? Mas eu não vou registrar em janeiro, por quê?
porque é regime de caixa. Ele só efetuou o pagamento, aqui ó, Delta efetuou o pagamento do valor total dos serviços no mês de junho de 2018. Então, o que você podia estar fazendo aqui, sabendo dessa informação? Ticando todos os itens que não tem o mês de junho. No caso aqui, o primeiro item se refere a Delta, o condomínio, tá? Então, tudo que tem junho aqui no começo, você deixa, porque pode ser aí a resposta correta, beleza? Sabendo disso, você vai partir para Beta, que é aquela que segue o regime de competência. Bom, acontece que você poderia estar confundindo aí com a letra A e a letra B. Você não ia, se você entende, né, de contabilidade, você não ia estar aí confundindo com o item C, tudo bem? Que fala que é em dezembro, beleza? Que é o final do prazo, não. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem que se lembrar que a parte de registro aqui na competência vai ser igual àquela questão que falou de seguro, só que falava que era despesa. Não sei se vocês lembram dessa questão, que ela falava de seguro também, só que a questão ela queria mais como se fosse uma contabilização, né? Para onde é que vai o valor que já foi utilizado, se vai para DRE, se vai para o balanço e qual seria o valor que eu ia registrar na DRE. E a parte que ainda não foi utilizada, a gente viu que ficava no balanço patrimonial, e ele queria saber, né, se ficava no balanço ou não, e queria saber qual era o valor. Aqui, gente, é praticamente a mesma coisa. Você vai lembrar que na despesa, a gente só registrou na DRE, e no caso competência, né, regime de competência, só o que foi consumido efetivamente. E no caso do balanço vai ficar ainda tinha lá no caso ficado um restante que não foi utilizado. Lembrando disso, você sabe que a gente viu lá a contabilização, mesmo que nem precisasse, a gente viu que a despesa ela ia sendo reconhecida todo mês de cobertura do seguro. Toda vez que vencia ali, né, a cobertura do seguro naquele mês, aí ela reconhecia uma despesa. Por quê? Porque aquela empresa estava ali contratando o seguro. No caso, ao contrário, aqui é uma receita. Aqui a gente vai entender como se fosse a contabilidade da seguradora. Então, ao mesmo jeito, ela vai mensalmente estar ali reconhecendo a receita e apropriando mensalmente ao resultado, que no caso é uma receita, beleza? Então, todo mês ela vai estar fazendo isso. Todo mês ela vai estar fazendo isso, beleza? Então, é letra A, beleza? Você podia estar confundindo aqui, porque o fato gerador, não sei o que, ocorreu em janeiro, tá? Porque ela assinou em janeiro. Não, seguros não é desse jeito, tá? Isso ocorreu mensalmente. Ah, mas foi em janeiro. Sim, em janeiro foi o contrato que ela assinou, mas o serviço, ele foi prestado mensalmente, tudo bem? Se fosse um outro tipo de produto, se fosse, por exemplo, a entrega de, sei lá, de uma mercadoria, aí realmente poderia ter colocado em janeiro, mas no caso, ele é um serviço, e esse serviço ele tem que ser prestado mensalmente, ser apropriado mensalmente. Então, por isso que a letra correta é a letra A, tudo bem? O mês de junho para a Caixa e mensalmente para a competência, beleza? Bom, referências na tela, aconselho que vocês deem uma olhada aí. Queria pedir para vocês que, se vocês gostaram, por favor, deixe um like. Como eu falei para vocês, é bem complicado estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Tenho que estar colocando tudo no tempo correto, né, para vocês estarem não misturando, embaralhando aí as informações, beleza? Então, por favor, deixa um like, só você pode dar, você vai estar me ajudando muito. E queria agradecer, tudo bem? Esse aqui, como eu já falei, é o último vídeo de resolução da prova do CAP 2019. Se você tem alguma dúvida sobre as outras questões, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, beleza? Então é isso aí, agradeço novamente, deixa o like, forte abraço, tchau, tchau.